Maravilha, acho que agora sim, dá pra gente prosseguir, né, nessa oportunidade. Quero mais uma vez agradecer ao meu bom Deus pela oportunidade de estar aqui falando dele, acerca das coisas dele, sobre o reino dele, e é sempre bom nós estarmos aptos, né? E falar de Deus é muito bom, é sempre muito bom. Então, eu quero agradecer a Deus por isso. É um privilégio falar de Deus. Eu sou apaixonado por isso. E sempre falo que eu descobri o meu grande propósito. E quero agradecer ao Vital, né, por esse convite, de estar aqui junto com vocês, junto com o Grupo Sal da Terra. E eu queria iniciar, eu queria compartilhar uma palavra que Deus, algumas semanas, me presenteou, e eu tive a oportunidade de compartilhar com a nossa igreja, a qual eu pastoreio aqui nos Estados Unidos, no estado de Maryland. E eu tenho certeza que essa palavra vai encontrar corações sedentos também em ouvir o que Deus tem para falar com todos nós. Amém, queridos? Essa palavra ela está no livro de 2 Samuel. Não sei quem tiver uma Bíblia junto de você, quiser acompanhar junto comigo, está no 2 Samuel, no capítulo 6. Eu tenho 2 versículos, o versículo 11 e o 12. Eu quero ler com meus irmãos, e eu creio que Deus vai falar com você. Diz assim a palavra de Deus, 2 Samuel, capítulo 6, verso 11 e 12. Ficou a arca do Senhor na casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses. E o Senhor abençoou a Obed-edom e a toda a sua família. No verso 12 diz assim: Então disseram a Davi: O Senhor abençoou a família de Obed-edom em tudo o que ele tem, por causa da arca de Deus. Queria que você falasse assim sobre a arca, por causa da presença de Deus. O que é interessante que hoje em dia muito se ouve falar sobre o poder de Deus. Há muitas pessoas que elas têm uma certa fixação de ir a certos lugares, de procurar determinadas pessoas que falam sobre o poder de Deus. Pessoas dessas que muitas vezes se auto-intitulam como detentora de alguns poderes, e muitas vezes elas afirmam ser poder de Deus. Mas o que eu quero trazer para todos que estão assistindo, para os meus irmãos, as minhas irmãs, e eu creio que esse vídeo ali pode ganhar grandes proporções e encontrar alguém que precisaria muito ouvir essa palavra. O que eu quero falar é que não vamos falar sobre o poder de Deus. O poder de Deus é maravilhoso, é transformador, mas o poder é dele. O que eu quero falar é sobre a presença de Deus. Essa sim a gente pode chamar, convidar, fazer com que ela seja o convidado principal da nossa casa, da nossa vida, no nosso trabalho, onde quer que nós estejamos. E é interessante que a gente, quando fala sobre a presença de Deus, é algo que, quando ela está no recinto, quando a presença de Deus ela está junto de nós, tudo muda. Tudo muda.
E o que a palavra que nós acabamos, né, de ler, ela fala exatamente sobre a história de um homem, como a Bíblia relata, um geteu, que se chamava Obed-Edom. Esse homem era um homem simples, um homem como muitos de nós, um homem que a Bíblia não fala que ele tinha uma vida religiosa, não era um homem que tinha hábitos de estar sempre buscando pela sua fé, aquilo que ele cria, estar na sua igreja, nas reuniões religiosas, ele não tinha esse hábito. Mas um dia a palavra de Deus fala que a arca do Senhor ficou na casa dele por 3 meses. Isso é interessante da gente compartilhar e falar sobre isso, para a gente entender como é que é essa arca. A arca do Senhor ficou na casa de um homem qualquer. Quando a gente fala sobre a presença de Deus, a gente vai sempre lembrar de grandes feitos que o povo de Deus, quando clamava pelo Senhor, quando clamava pela presença de Deus, o Senhor se manifestava com poder e glória, e em todas as vezes o povo de Deus saía vitorioso. Muitas vezes o povo de Deus saía de determinadas situações de perigo e conseguiam ter vitórias. E isso era através do poder de Deus. Isso vinha da presença de Deus. E é dessa presença que Obed-Edom exatamente só ouvia falar. Ele não conhecia. Mas para a gente entender como é que essa arca parou na casa de Obed-Edom, a gente precisa voltar um pouco atrás para entender um pouco da história. Isso transcorre após um período que a Bíblia chama de Icabode, ou algumas pessoas falam sobre o termo Icabô. Mas o que todos são unânimes em falar é que esse período é o período conhecido como foi-se a glória de Deus, foi-se a glória de Israel. O momento que Israel passou por um esfriamento, o momento que Israel passou por um período de silêncio, como se de fato a glória de Deus tivesse se apartado do povo de Deus. E quando a gente olha um pouco para trás sobre o que causou esse silêncio, essa ausência da manifestação do poder, da glória de Deus, a gente vai ver que muitos homens que eram responsáveis, sacerdotes, profetas, homens que eram responsáveis em cuidar, em zelar pela presença de Deus, esses homens começaram a ser negligentes. E todos conheciam que existia uma história onde toda vez que a presença de Deus estivesse junto com o povo de Deus, como eu disse anterior, o povo adquiria vitória, conquistava as vitórias. Só que o que a gente precisa entender que é a presença de Deus que era manifestada através da arca da aliança. Ela sozinha, ela não tinha o efeito que o povo de Deus esperava. A Bíblia vai dizer que no momento que eles não andavam de acordo com a vontade de Deus, com os preceitos de Deus, que eles não andavam dentro daquilo que Deus tinha estipulado como decência, principalmente para aqueles que eram líderes, a Arca da Aliança ela se tornou apenas um amuleto. E aí a Bíblia vai relatar que num período de guerra, de constantes batalhas que eles enfrentavam contra os inimigos, especialmente contra os filisteus, o povo de Deus estava sendo dizimado, milhares de homens sendo mortos, e eles tomaram uma decisão de trazer a Arca da Aliança para junto deles. Ora, porque eles tinham lembrado que os seus antepassados conseguiam ter vitória todas as vezes que a Arca da Aliança, que a presença de Deus
que estava junto deles. E eles pensaram nisso. Vamos trazer então a Arca da Aliança para junto de nós. E é possível que a gente consiga ter vitória perante os inimigos. E foi aí o que eles fizeram. Chegaram até o profeta Eli, que era o profeta da época, um homem que tinha sido um homem de muita honra, de muito respeito, um homem que tinha valores, mas com o tempo ele foi se perdendo, ele foi relaxando, ele foi perdendo aquele vigor que por muitas vezes o tornou um profeta exemplar. E o profeta Eli teve 2 filhos, Ofni e Finéias, que eram filhos que muitas vezes envergonhavam e envergonharam bastante o seu pai. Mas o que é interessante é que a Bíblia vai relatar que o pai, o profeta Eli, ele fez vista grossa. Ele fingiu que nada estava acontecendo e foi deixando as coisas acontecerem. Os filhos foram se perdendo, os filhos foram cometendo atitudes reprováveis diante de Deus, diante de todos. E foi exatamente nesse momento que os homens que estavam na peleja, na guerra, na batalha, eles disseram, vamos chamar então, vamos trazer a Arca da Aliança, e assim, quem sabe, a gente pode conseguir vitória. E eles foram, conseguiram convencer Ofni e Finéias, e esses 2 homens trouxeram a Arca da Aliança para o fronte de guerra, para o fronte de batalha. Aí o que é interessante é que eles achavam que eles conseguiriam ter êxito nesse momento da batalha junto com os filisteus. Só que a presença da arca naquele momento, no meio deles, olhando para a vida que aqueles homens tinham, reprovável diante de Deus, a Arca da Aliança, no meio deles ali, de fato se tornou apenas um amuleto. E nada da presença de Deus, nada do poder de Deus foi manifesto no meio deles. E o povo de Israel foi praticamente todos que estavam ali dizimados naquele momento de batalha. E o pior de tudo, que o povo filisteu, além de ter vitória, né, de matar todos aqueles homens, pega a Arca da Aliança e leva de uma forma como se fosse um troféu para eles. Ele leva o povo filisteu, que era o povo inimigo de Deus, leva eles para junto do seu povo. Como se dissesse, olha aqui, conquistamos, derrotamos o povo de Deus. E aí, um dos soldados, era um benjamita, que era do povo de Deus, volta, consegue escapar ainda com vida. E ele chega até o pai de Ofni e Finéias, o profeta Eli, e diz para ele, aconteceu uma desgraça, muita gente morreu na batalha. E o profeta Eli sabia que Ofni e Finéias tinha, talvez até contra o seu consentimento, eles tinham levado a Arca da Aliança. E o profeta Eli temia muito por isso, porque ele sabia da importância, do valor da Arca de Deus. E esse homem volta, consegue escapar e avisa para ele que todos morreram, só havia sobrado ele, que os seus 2 filhos, Ofni e Finéias, também tinham morrido na batalha. E o pior, que os filisteus tinham levado a Arca da Aliança junto com eles. E aquela notícia foi tão chocante para o profeta Eli que ele cai para trás, ele bate a cabeça e morre. Naquele mesmo período ali, naquele mesmo momento, a nora do profeta Eli estava em processo de dar à luz a um filho, a um dos seus netos, a um neto seu, filho de um dos seus filhos. E ela, naquele momento ali do parto, ela sabe também na notícia que os 2 filhos do profeta Eli tinham morrido, que tinham também levado a Arca da Aliança.
E ela, segundos antes de morrer, quando seu filho nasce, ela batiza o seu filho e diz que o nome dele seria Icabode, que significa foi-se a glória de Israel. E ela morre. E aí, depois desse período, a arca, como eu disse, foi levada pelos filisteus, ela fica em posse dos filisteus, talvez como um troféu para eles. E eles começam, naquele momento, a celebrar uma vitória, uma conquista sobre eles. Só que o que acontece é que no momento que eles levam a Arca da Aliança para lá, ela começa a se manifestar com muito poder e os inimigos começam a ver a glória de Deus. O povo filisteu, eles tinham uma estátua grande chamada Dagon, e uma certa noite eles colocam a Arca da Aliança próximo aos pés da estátua de Dagon. E o que é interessante é que na manhã seguinte, aquilo que para eles era um troféu diante da sua divindade, Dagon amanhece no chão, caído. E eles ficam desesperados, quem podia ter feito aquilo. E eles novamente vão lá e erguem a estátua de Dagon. E quando foi exatamente no outro dia, mais uma vez, Dagon amanhece sem a cabeça e com seus braços arrancados. Aquela estátua já estava sem cabeça e sem os braços arrancados. Quando eu olho para uma manifestação como essa, a arca ali sozinha, a arca ali já não mais com o povo de Deus que fazia coisas erradas, mas a Arca da Aliança estava ali no meio do inimigo. E ela começa a se manifestar de forma poderosa dentro da casa dos inimigos. Isso me mostra que a presença de Deus é algo tão forte, que é algo tão sério, que toda obra maligna que tenta se levantar, ela é derrubada. Na presença de Deus, toda obra maligna, ela não consegue ficar de pé. Que na presença de Deus, o inimigo tem seus braços, os braços que muitas vezes tenta destruir a vida de pessoas, que tenta agarrar pessoas, que tenta segurar a vida, o projeto, os sonhos das pessoas, ela tem os braços arrancados. Que na presença de Deus, toda cabeça que maquina, toda mente que milita contra a vida da sua família, contra a sua vida, contra a minha vida, ela também é derrubada. Porque a presença de Deus ela é poderosa. Só que o povo de Deus não sabia que para que a manifestação de Deus, que o poder de Deus se manifestasse, se operasse de forma maravilhosa, eles precisavam estar com uma vida decente diante de Deus. Mas não foi isso que aconteceu. Mas quando a Arca da Aliança, quando a presença de Deus chegou no meio do inimigo, ela começou a se manifestar com muito poder e glória. E os inimigos ficaram todos desesperados. Todos eles começaram a ficar desesperados. E o que aconteceu nesse período todo é que as cidades que eles tinham, todas as cidades do povoado dos filisteus, elas foram todas, durante 7 meses, tomadas por ratos. Foi uma invasão de ratos, que eles ficaram todos desesperados. Os moradores daquela cidade, daquele povoado, começou a ter problemas de saúde grave, tumores. Foi uma praga que começou a tomar conta deles, e eles cada vez ficavam mais desesperados. A Bíblia relata que eles chegaram, os homens, e principalmente os homens, que são aqueles que vão, inclusive, para frente, para a batalha, os homens foram acometidos de hemorroidas, de doenças muito graves. Tamanho foi a manifestação do poder de Deus no meio daquele inimigo. E aí esse inimigo decide, por então,
tirar aquela arca da aliança, tirar a presença a presença de Deus do meio deles. Eles estavam entendendo que alguma coisa ali tinha entre eles, e eles disseram, obviamente, essa aqui é a arca da aliança do Deus deles, do Deus de Israel. É ela que está trazendo todo esse problema para nós. E eles mandam devolver. Acontece que eles devolvem a arca e eles entregam a casa de um homem também, de um homem do povo de Israel. Esse homem se chamava Abinadab. E eles vão entregar essa arca, eles preparam, eles inclusive os profetas de Baal, daquele povo todo, dos filisteus, os homens que acreditavam em outros deuses, aqueles profetas começam a aconselhar o povo filisteu a devolver a Arca da Aliança, inclusive com a devolução, fazer algumas ofertas. E eles devolvem a Arca da Aliança dentro de uma carroça, de uma carruagem puxada por bois, toda enfeitada, com ouro. E eles aconselharam até a devolver com os ratos, né, em forma de ouro, a quantidade de ratos bem significativa, que era uma forma de devolver e tentar se desculpar com Deus de Israel. E eles devolvem. E aí a Arca da Aliança, ela fica na casa de Abinadab por 20 anos. Mas nada acontece. Durante esse tempo, nada acontece. E aí, a gente vai começar a ver que aquilo que a gente pensa ser coincidência de Deus, ela começa a se aproximar da vida de Obed-Edom. E o que é interessante é que no momento que acontece tudo isso, o rei Davi é empossado como rei de Israel, e ele toma conta de tudo, e ele começa a sentir falta de algumas coisas. Ele conquista batalhas, ele vence todas as batalhas, as guerras, ele conquista territórios, ele está ali com seu trono preparado, seu império, mas Davi sabia que alguma coisa lhe faltava ainda. E ele diz, me falta a presença de Deus. Então, Davi reúne 31 mil homens. E ele vai até a casa de Abinadab para trazer de volta a Arca da Aliança. Ele quer trazer a Arca de novo para Israel. Ele foi para buscar na casa de Abinadab e levar para Israel, para o templo em Israel. E aí Davi vai até a cidade chamada Kiriat Jearim, que é onde vivia esse homem por nome de Abinadab. E ele chega empolgado, ele chega lá com música, com festa, com dança, com alegria, aqueles 31 homens junto com ele, todos muito felizes. Acontece que Davi, ele comete um erro, porque do mesmo jeito que o povo filisteu devolve a Arca da Aliança, do mesmo jeito que o povo filisteu entrega a arca na casa de Abinadab, desse mesmo jeito, Davi tenta levar para Israel, para junto do seu povo. E muitas vezes esse é o grande erro quando a gente tenta copiar as coisas que os inimigos de Deus, as pessoas que não creem em Deus, elas fazem, e muitas vezes a gente quer copiar. Quando a gente tem a forma certa e o jeito correto que agrada a Deus. Foi isso que Davi errou. Davi não procurou saber qual era a forma que agradaria a Deus. Qual é a forma que Deus tinha estipulado para fazer aquele retorno. Ele não consultou. Davi estava tão empolgado com aquele momento, com aquelas pessoas junto dele, que ele não se atenta aos detalhes que agradariam a Deus. E aí acontece que no momento que eles estão voltando com aquela
carruagem, com os bois, com a Arca da Aliança envolta a ouro, a todas aquelas ofertas que o povo inimigo deu de volta a Israel, ele tenta trazer. E é nesse momento que, passando por um determinado caminho, os bois passam sobre uma pedra e a arca que estava na carroça, ela começa a balançar, e um homem chamado Uzá, que estava junto dali da arca, ele, por tentar ajudar, por tentar evitar que a Arca da Aliança caísse, ele vai e toca na Arca da Aliança, e ele é morto fulminamente naquela hora. E foi fulminado, morreu naquele mesmo momento, de uma forma muito feia, de uma forma muito trágica. E todos sabiam, o povo de Deus sabia que existia uma forma certa de trazer, de carregar, de conduzir a arca. Mas talvez eles se esqueceram disso. E isso que muitas vezes acontece, a gente, por um momento até teve o contato com a palavra de Deus, nós em determinados momentos tivemos acesso ao conhecimento de quais são os procedimentos, qual é a forma que agrada a Deus, e a gente esquece. No momento da euforia, a gente vai esquecendo, e foi nesse momento que todos que estavam ali se esqueceram. E aí, Uzá, ele é morto, ele morre naquele momento tentando ajudar. Davi achava que era só adorar, Davi achava que era só cantar, Davi achava que era só entoar louvores, e isso agradaria a Deus, mas ele não sabia. Talvez ele não sabia que além do natural, Deus quer que nós façamos coisas sobrenaturais, coisas extraordinárias. E ele achava que era só pular, que era só dançar, que era só reunir muitas pessoas. E isso que acontece muitas vezes em lugares, em reuniões que você vai, lotada de pessoas, onde você vê mais pessoas cantando, dançando, pulando, adorando a Deus, e você pensa que aquilo ali é tudo. Não. Deus quer que nós façamos coisas do jeito que Ele quer. Coisas que Deus não abre mão. Não adianta ter somente música, alegria, e muitas vezes falta reverência. Eu sempre digo que há reuniões, há lugares onde se concentra tantas pessoas, em igrejas, em eventos que falam que estarão ali anunciando a palavra de Deus, mas muitas vezes essas reuniões elas não passam de ajuntamento de pessoas. Elas muitas vezes são apenas aglomerações. Tem gente que gosta até de falar de avivamento, mas não passa de ajuntamento. Então, você sabe que você faz algo para o Senhor. Você sabe como fazer algo que agrade a Deus. Mas você sabe que há algo que custa. Algo que custa muito mais. Você sabe que há algo que você pode fazer para Deus muito melhor daquilo que é normal. Só que muitas vezes você sabe disso e você não faz. Talvez Davi sabia que ele poderia fazer algo além de só dançar, de pular, de cantar. Mas ele não fez. Foi aí onde ele erra e ele fica muito abalado com isso e ele resolve parar tudo. E aí é exatamente que entra a história do homem que nós lemos no início, de Obed-Edom. É aí que começa a entrar a história do Deus que honra aquele que é humilde. É aí que entra a história daquele que Deus honra a vida daquele homem que não esperava, não sabia. Talvez ouvia somente sobre Deus, mas não conhecia Deus. Talvez muitos de nós, você que está assistindo aí, talvez você tenha ouvido falar de Deus, mas ainda não teve a oportunidade de conhecê-lo. Talvez
tenham tantos outros Obed-Edom, como você, homem, mulher, jovens, que não tiveram um contato com a presença de Deus, não conheceram Deus verdadeiramente. Talvez só de ouvir falar. E é nesse momento que Deus começa a olhar para a vida de Obed-Edom, para aquela casinha bem humilde, para aquele homem que tinha uma vida simples, e naquele momento, pelas circunstâncias que o texto fala, de uma vida muito difícil, quem sabe uma vida bem miserável, quem sabe de uma vida com muita escassez, quem sabe de uma vida de plena dificuldade, muitas lágrimas, muito choro, e Deus resolve parar um procedimento de um homem que era considerado rei, que achava que estava fazendo tudo certo, e Deus entra com providência, tira todo aquele cortejo, toda aquela festa do meio daqueles que ora se achavam alegres na presença de Deus, e Deus diz, olha, para aqui, que eu quero ficar naquela casinha ali. E aí eu faço uma pergunta para a gente refletir. O que nós podemos fazer? O que você pode fazer quando o fracasso bate à sua porta? O que você pode fazer? Mas não é o seu fracasso, é o fracasso dos outros. Foi isso que aconteceu. O fracasso de Davi bate à porta de Obed-Edom. No momento que para aquele retorno do povo, digamos, aquele povo que voltava com aquela carroça, com a Arca da Aliança, 31 mil homens, para tudo ali, porque Uzá morreu, porque Davi entendeu que ele estava fazendo tudo errado. E o fracasso de Davi bate à porta de Obed-Edom. E ele olha para aquela casa, bastante humilde, e ele diz assim, a Arca da Aliança vai ficar aqui na sua casa. Imagina, bate na sua porta e diz assim, a Arca da Aliança vai ficar aqui nessa casa. E no momento que eles batem a porta, uma mulher abre e ela manda chamar o seu esposo. Ele ouve a história toda que aconteceu ali e resolve aceitar aquele pedido do rei Davi. E a arca fica. É interessante que ele tinha ouvido falar sobre o poder de Deus, sobre a manifestação da glória de Deus. E ele, por não ser seguidor ou um daqueles que criam ou que fazia parte do povo de Israel, ele poderia negar. Ele poderia dizer assim, olha, não quero a presença de Deus aqui. Não quero essa arca aqui. Não quero isso. Mas ele disse, sim, você pode deixar aqui. A arca pode ficar sim na minha casa. Imagina, eu sou pobre, minha casa é bastante humilde, uma casa pequena, mas a arca pode sim ficar aqui. Pode ficar aqui na minha casa. E aí que ele decide. Só que algo diferente, algo extraordinário acontece. É que a arca, como nós lemos, fica somente 3 meses. Somente 3 meses na casa desse homem. E são os 3 meses suficientes para Deus abençoá-lo poderosamente em tudo. A arca veio até a porta dele, ele não recusou. A arca veio até a porta dele, ele não temeu. A arca veio até a casa dele, ele não virou as costas. Ele só disse assim, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Pode ir para lá, por favor. Ele disse, eis-me aqui, Pai. Não sei o que pode suceder, eu não sei o que pode acontecer, mas eu quero a presença de Deus aqui na minha casa. Eu não sei quantos de vocês estão ouvindo, talvez nunca teve um contato mais próximo, mais íntimo com Deus.
Mas hoje eu quero te dizer que a presença de Deus, ela está batendo na tua porta e ela está dizendo que quer ficar na sua casa. E o que eu quero aqui nesse momento é que você não vire as costas. O que eu quero é que você não recuse. O que eu quero, em nome de Jesus, é que você não vire as costas, apenas diga: eis-me aqui, Senhor. Eu quero essa presença. E como o texto diz, durante os 3 meses, eu imagino que para ele foi um motivo de muito orgulho para aquele homem chamado Obed-Edom. Imagino eu que a Arca da Aliança está na minha casa, a Arca do Senhor está ali, a presença de Deus está ali na minha casa. Eu imagino que Obed-Edom não saía de perto dela. Eu imagino que a mulher dele também o tempo inteiro estava ali limpando a casa, tinha todo um cuidado de ficar ali próximo, de cuidar. Eu imagino que para eles aquilo ali foi uma grande honra. Ele era servo. Obed-Edom era um servo, era um homem simples. Então para ele foi fácil, ele entendeu que ele saberia como cuidar das coisas de Deus. Pelo fato de ser servo, ele imaginava que ele seria capaz de cuidar muito bem da presença de Deus. Agora o que é interessante é que enquanto ele fazia isso, as coisas iam mudando na vida dele. Enquanto ele ia cuidando da arca, da presença de Deus, as coisas foram mudando na vida dele. E o que é interessante é que áreas muito importantes da vida de Obed-Edom foram sendo transformadas. E são essas mesmas áreas que também podem ser mudadas e transformadas na sua vida se você dizer para a presença de Deus, você convidar a presença de Deus para estar junto com você, para que você chame a presença de Deus para a sua casa, para o seu trabalho, onde quer que você esteja. E a Bíblia vai falar, quando a gente se aprofunda na história, no que aconteceu com Obed-Edom, a gente vai ver que a vida dele foi transformada, a vida espiritual dele foi transformada. A família de Obed-Edom começou a ser transformada. A sua mulher era estéril, não podia ter filhos. A casa de Obed-Edom, que era uma casa pobre, miserável, os bens dele, tudo isso o Senhor o abençoou poderosamente, somente por causa da presença de Deus. Você quer uma mudança na sua vida? Você quer uma transformação na sua vida espiritual? Você quer uma mudança na sua família? Você quer uma mudança nos seus bens, no seu trabalho, nas coisas que você tem? Convida. Chama a presença de Deus. Trata bem da presença de Deus. Se mantenha zeloso perto da presença de Deus. Que todas essas áreas, assim como aconteceu com Obed-Edom, também vai acontecer na sua vida. Tome posse disso. Amém? Agora o que é interessante, que a Bíblia então ela vai relatar que Davi sabe que Obed-Edom havia sido abençoado em todas as áreas da sua vida. E aí Davi automaticamente começa a perceber que Deus já não estava mais zangado, que Deus já não estava mais aborrecido, que Deus não estava mais de uma forma que ele pudesse de novo se aproximar da arca e ser punido de alguma forma. E aí a Bíblia fala que Davi volta alegre, Davi volta feliz mais uma vez. E ele resolve de novo juntar os seus homens e ele vai ver o exemplo da vida humilde, da vida de servo de Obed-Edom. E aquele testemunho na vida de Obed-Edom começa a ser um testemunho que impacta também a vida de Davi. Então Davi muda a sua adoração. Davi já não chega mais somente com dança, com cânticos, com alegria. Davi traz tudo isso, continua trazendo tudo isso. Mas Davi traz algo na segunda vez diferente. Davi já traz agora, junto com ele, sacrifícios de louvor.
Davi começa a entender que não adianta eu ter os melhores, a melhor adoração, os melhores louvores, as melhores danças, somente alegria se não houver sacrifício. E é exatamente nessa área que muitos de nós paramos. É nessa hora que muitos de nós não conseguimos atingir certos objetivos na vida, porque nós só queremos aquilo que traz alegria, aquilo que é muito fácil, aquilo que empolga, aquilo que contagia. E muitos de nós não queremos pagar o preço. Muitos de nós não queremos sacrificar. Esse foi o entendimento que o rei Davi teve, através do testemunho de uma vida humilde de Obed-Edom. Obed-Edom não conhecia nada sobre Deus como o rei Davi, que era conhecido o homem segundo o coração de Deus, o homem que sabia que ele havia sido escolhido por Deus. Mas o testemunho daquele homem impactou Davi. E ele volta, traz sua comitiva de volta para buscar a arca, só que dessa vez da forma correta. E é interessante que dessa vez ele faz algo diferente. Entre toda a sua adoração, toda a forma de buscar a arca, Davi diz: agora eu volto com sacrifícios de louvor. Dessa vez eu volto com sacrifícios para adorar o meu Deus. E a Bíblia vai dizer que o trajeto da casa de Obed-Edom até Israel eram cerca de 12 quilômetros. E aquela comitiva que já voltava para buscar a arca da casa de Obed-Edom, ela volta dando 6 passos, parava no 7º. E no 7º eles matavam um bezerro e adoravam a Deus. Davi aprendeu que não era força. Davi entendeu que não era o louvor. Davi começou a entender que não era somente a empolgação, a alegria que as coisas de Deus eram conduzidas. Davi tinha aprendido que tinha que ter sacrifício. Davi tinha entendido que tinha que ter sacrifício de louvor. Eu não sei qual é o tipo de dificuldade que você possa estar passando nesse momento, mas eu quero te dizer que é bom a gente adorar o Senhor com alegria, é muito bom a gente adorar a Deus com cânticos, com dança, junto dos amigos, junto de uma igreja, tudo muito bom. Mas precisa-se ter também sacrifícios de louvor. E é isso que Davi havia entendido. Davi tinha entendido que ele precisava fazer algo extravagante para Deus. Então ele passa a louvar, ele passa a dançar, ele passa a se alegrar, mas também ele não esquece de oferecer a Deus o seu sacrifício. E a Bíblia vai dizer que aquela cidade inteira, aquele vilarejo inteiro até Israel, ela fica totalmente iluminada, porque a cada 6 passos que eles davam, eles paravam no 7º e faziam o holocausto para adorar o Senhor. Ou seja, chamas, eram tantas chamas naquele percurso, naquele trajeto, que a cidade inteira ficou iluminada. Agora, o que é interessante, que antes do rei Davi sair, levar a Arca da Aliança para de volta para Israel, algo muito lindo acontece com aquele homem geteu, com aquele homem chamado Obed-Edom. Algo lindo, muito lindo aconteceu. No momento que ele está saindo com a sua comitiva, eu quero conjecturar que Obed-Edom ficou extremamente triste, arrasado. Foram apenas 3 meses na presença de Deus ali, mas suficiente para ele entender que a vida dele não tinha mais sentido.
sem a presença de Deus. Aquele homem que era considerado um geteu, um homem que vinha de uma tribo distante do povo de Deus, ele havia entendido, porque ele conviveu com a presença de Deus, e ele entendeu que a vida dele não tinha mais sentido longe da presença de Deus. E aí, no momento que Davi está voltando, retirando a arca da sua casa, ele chega até o rei e diz assim: rei, só tem um problema, o senhor está levando a arca da minha casa para a sua casa, para o seu povo, e até aí eu entendo, tudo bem. Desculpa que eu acho que entrou aqui uma ligação. Então, no momento que Davi está tentando levar a arca de volta, ele chega até o rei e diz: rei, eu não consigo mais viver sem a presença de Deus. Por favor, se o senhor vai levar a arca da aliança, me leva junto também. Deixa eu ir junto com ela também, porque eu não sei mais viver sem a presença de Deus. Eu preciso ir junto da presença de Deus. Eu não sei mais viver sem a presença de Deus. E o rei Davi, comovido, impactado com essa argumentação de Obed-Edom, ele resolve levar junto com ele não somente Obed-Edom, mas toda a sua família. Eu não sei se você que está assistindo já teve uma experiência de conviver com a presença de Deus, de sentir a presença de Deus. Mas o que eu quero te dizer é que quando você dá a oportunidade para que isso aconteça, tudo muda em torno de você. Tudo muda onde você está. E é certo que depois que você experimenta da presença de Deus, você não quer mais viver sem ela. Você não fica mais sem ela. Nada da sua vida tem sentido. Nada mais tem o mesmo sabor. Nada mais tem o mesmo brilho quando você conhece a presença de Deus. E o que é interessante, para eu finalizar, como é que Deus honra a vida desse homem humilde, desse homem ora desconhecido. No momento que Davi retorna com a sua comitiva, e ele leva junto com ele Obed-Edom e toda a sua família, esse homem é abençoado. Esse homem, ele é honrado e ele se torna o porteiro do santuário de Deus. Ele se torna o porteiro. Veja só, aquele que não era nada, aquele que morava no meio de um nada, aquele que estava vivendo as piores experiências da vida dele, seja na família, seja na vida financeira, seja na sua vida espiritual, por causa da presença de Deus, sua vida começa a ser transformada. Ele tem a honra de ser convidado para se tornar o porteiro, o cuidador do santuário. Só que aí não para por aí. Obed-Edom, de um porteiro do santuário, ele já consegue ali estar mais próximo, ficar todos os dias, conviver. E ele começa a ver aquilo que era a rotina do santuário de Deus. E ele começa a conhecer que havia coisas muito maiores que ele também não tinha conhecido somente dentro da casa dele. E é isso que eu quero te dizer. Muitas vezes a gente ouve pessoas dizendo que eu não preciso ir para a igreja, eu oro aqui na minha casa. Amém. Glória a Deus, isso é maravilhoso. Mas há experiências que somente no santuário de Deus elas podem te abrir a mente e te dar uma outra perspectiva. E foi isso que aconteceu com Obed-Edom. Obed-Edom era tão apaixonado
pela presença de Deus, ele estava tão envolvido, ele já não sabia mais viver, que a Bíblia vai falar nos detalhes que ele era tão interessado pelas coisas de Deus, que ele começava a ficar olhando o que acontecia pelas frestas das portas do santuário. E dali ele começava a contemplar a presença de Deus. A portaria já não era mais suficiente para ele. E é assim quando a gente tem o contato com a presença de Deus. A gente quer mais, a gente quer mais, a gente quer mais, a gente quer mais. E ele sai da casa dele, ele vira porteiro do templo, do santuário. E ali ele quer saber mais, ele começa a contemplar o Senhor pelas frestas da porta. Ele via tudo. E ele começa a se apaixonar. Mas aí Deus vem e começa a honrar mais ainda Obed-Edom, aquele homem que ora era desconhecido, aquele homem que ora não era nada. E de um porteiro, de um simples porteiro, de alguém que estava ali fora, cuidando apenas do santuário pelo lado de fora, ele se torna um dos músicos do santuário. Ele se torna um dos músicos que tocavam diante da arca do Senhor. Olha só a progressão, olha só o progresso na vida de Obed-Edom. Ele se torna agora músico, um dos músicos que tocavam ali, pertinho da Arca da Aliança. Ou seja, a sua necessidade, o seu amor, a sua paixão pela presença de Deus vai lhe consumindo de uma forma tão grande que Deus percebe que ele está ali, não sabe mais viver, e Deus vai trazendo cada vez mais ele para perto de Deus. Aquele que era um Zé Ninguém, agora se transforma num músico. Eu não sei se há músicos, há homens e mulheres levitas do Senhor assistindo, ou que vai assistir depois que essa live ficar gravada. Mas o que eu quero te dizer é que é importante, quando a gente começa a não viver mais sem a presença de Deus, é importante a gente querer buscar mais e conhecer mais de Deus e mais de Deus. E assim como foi na vida de Obed-Edom, também pode ser na tua vida, assim também foi na minha vida. Quanto mais eu conhecia de Deus, mais Deus se revelava. Quanto mais eu quero de Deus, mais Deus se revela. E isso vai fazendo que a gente vá entrando para níveis que a gente jamais imaginava. Então o que eu quero te dizer, você pode ser até um porteiro da sua igreja. Não despreze a sua função. Talvez você está dentro de uma igreja e muitas pessoas não olham para você. Talvez você espera uma promoção, ou talvez você espera um reconhecimento de alguém. Não se preocupe, não despreze essa função. Se no seu trabalho você acha que você não é reconhecido, mas você sabe que para Deus você faz o melhor, você está ali honrando o seu trabalho, os seus colegas de trabalho, o seu patrão, você sabe que talvez ninguém vê você, mas Deus está te vendo. Não despreze a sua função. Ainda que pareça algo menor, talvez o que você esteja fazendo seja algo pequeno, mas saiba que você faz para Deus, e Deus, Ele vai te honrar. Faça pela fidelidade que você tem com Deus, que Deus vai honrar você, seja onde você estiver. E olha só, de um músico que já estava ali tocando perto da Arca da Aliança, ele se torna ali agora o guardião da arca. Obed-Edom agora é promovido. E ele está agora com uma outra... Ele é visto de uma outra forma. Ele já não é mais um músico que somente tocava. Agora ele era o guardião da arca do Senhor. Aquele que guardava, aquele que tinha agora autoridade. E muitas pessoas, elas podem te criticar pelo seu início humilde, pela sua origem, talvez porque você não tinha uma escolaridade, talvez porque você não tinha uma educação como muitos dos seus críticos.
Mas o que eu quero te dizer é que quando Deus conhece aquilo que você faz e Ele sabe que aquilo que você faz está fazendo para Ele, você vai ser honrado. Você vai ser honrado. Creia nisso. Do mesmo jeito que Ele fez com Obed-Edom, Ele vai também fazer na tua vida. Amém? Então, aquele homem simples, que não era nada, se transformou no porteiro, depois se transforma no guardião. Agora ele é promovido a um ministro da adoração. Veja agora o nível, a projeção exponencial de Obed-Edom. Agora ele se torna um ministro da adoração. Isso é tremendo, isso é fantástico. Veja só, aquele homem que não esperava, por causa de um fracasso dos outros, a arca para na frente da sua casa. E ele se apaixona pela presença de Deus, ele já não sabe mais viver sem a presença de Deus. E Deus vem cuidando, vem trazendo ele para mais perto. Deus vem cuidando, vem trazendo ele para mais perto. E vem dando cada vez mais liberdade, autonomia, respeito, reconhecimento. Deus começa a honrar cada vez mais esse homem. Ele se torna ministro da adoração. Obed-Edom agora é o ministro, aquele que comanda, aquele que decide como fazer melhor adoração para o Senhor. O que isso traz para a gente como ensinamento? Sejamos persistentes naquilo que a gente crê. Que a gente possa mudar a nossa vida e a gente possa abraçar as oportunidades que Deus nos dá. Esse foi o segredo. Obed-Edom abraçou a oportunidade que Deus deu para a sua vida. E não para por aí. Obed-Edom agora se torna líder de adoração. Obed-Edom se transforma agora no líder. Ele que comanda todo aquele processo, todo aquele grupo de pessoas que se preparam para fazer adoração ao Senhor. Agora o incansável Obed-Edom, ele passa a ser um líder de 68 pessoas. Aquele que não era ninguém, hoje lidera 68 pessoas, que eram pessoas especialmente escolhidas para estar ali na presença de Deus. Aquele que ninguém dava nada, agora é grande na presença de Deus. O que eu quero dizer para vocês, o que eu quero deixar como um pedido muito especial. Eu queria que você pudesse olhar para dentro de você e você pudesse encontrar um Obed-Edom que está aí dentro de você. Eu queria que você pudesse se autoanalisar, se autoavaliar, porque existe um Obed-Edom dentro de você. É só você levantar do lugar que você está, que você possa buscar a presença de Deus. E você pode até perguntar, pastor, mas onde que eu faço isso? Aí mesmo na sua casa. Aí mesmo na sua casa você pode começar a buscar a presença de Deus. E assim como foi na vida de Obed-Edom, assim como foi na vida dele, que ele sai de um homem desconhecido, um homem miserável, um homem que não tinha perspectiva, sua vida estava toda atrapalhada, sua família não conseguia alcançar os seus objetivos, nem filho ele tinha, sua mulher estéril, mas por causa da presença de Deus, a sua vida é totalmente transformada. E para concluir, o que eu queria dizer, o que mais importa para Deus é um coração sedento pela sua presença.
O que importa para Deus é o seu coração com sede pela presença de Deus. Não é se você faz parte de uma igreja A, B ou C, de uma denominação A, B ou C, ou se você nem tem religião, isso pouco importa para Deus. O que importa para Deus é que o seu coração tenha sede pela sua presença. O que Deus quer é encontrar um coração sedento pela presença de Deus. E isso é suficiente para Deus. No começo, Obed-Edom não era ninguém. No começo, Obed-Edom não era ninguém. Parecia ser um homem esquecido, mas aos olhos de Deus, que percorre por toda a terra, da mesma forma que essa transmissão, esse vídeo vai percorrer os 4 cantos do mundo. Eu creio nisso. E ele vai encontrar homens e mulheres como Obed-Edom, com um coração sedento pela presença de Deus. Você crê nisso? Se você crê nisso, eu queria orar por você. Eu queria terminar esse momento orando por você. Eu quero que, nesse momento, Deus revele muitos Obed-Edoms espalhados por aí. Homens, mulheres, jovens, senhores, senhoras. Onde quer que esteja agora, nesse momento, um coração sedento pela presença de Deus. Somente basta que nós possamos desejar a presença de Deus. E a sua Shekinah, ela vai transformar, ela vai preencher a nossa casa. Amém, queridos? Eu queria que você pudesse colocar a mão no seu coração. Você que está assistindo isso junto comigo. Seja onde que você esteja. Não importa se você tem religião, se você não tem, qual é a sua religião, isso pouco importa. Se você tem um coração sedento por Deus, sedento pela presença de Deus, e você aceita hoje que a presença de Deus ela venha aonde você está, porque o mesmo Deus que está aqui, junto de mim, na minha casa, no centro da minha família, é o mesmo Deus que age aí onde você está também. Eu quero que você feche seus olhos e que você possa orar comigo. Amém? Vamos orar. Pai, é no nome de Jesus que eu quero te agradecer, Senhor, por esta rica e ímpar oportunidade, Senhor, de estar aqui junto com os teus filhos, com as tuas filhas, com todos, Senhor Deus, do Grupo Sal da Terra, que estão acompanhando essa transmissão, Pai. Pai, eu te agradeço, Senhor, este pobre servo te agradece por essa oportunidade de falar de Ti, Senhor Deus. Pai, tudo aquilo que foi falado, Senhor, nesta noite, que essa palavra possa encontrar, Pai, corações, como foi o coração de Obed-Edom. Pessoas, Senhor, que talvez possam achar que elas não são nada, pessoas que possam se achar esquecidas dos demais. Mas, Pai, eu sei que no coração dos teus filhos, das tuas filhas, Pai, há uma sede pela tua presença. Há uma sede, Pai, incontrolável de estar na tua presença. E o que eu quero, Pai, nesse momento, é que a tua presença, ela venha, Senhor, invadir a casa do meu irmão, da minha irmã. E que a tua presença, Senhor Deus, comece a se manifestar, que a tua Shekinah, Pai, comece a preencher todos os cantos dessa casa. Pai, que essa mensagem, ela também possa encontrar, Senhor Deus, pessoas que possam estar nos quartos de hospital, Pai, nas enfermarias, nos leitos, Senhor Deus, onde quer, Senhor, que esta mensagem ela possa chegar. Eu peço, meu Deus, que o teu Espírito Santo possa encontrar, identificar quantos e quantas Obed-Edoms, Senhor Deus, espalhadas, sedentos pela tua presença, e que a tua presença, Senhor, comece a transformar a vida de cada um deles, a vida espiritual,
a vida sentimental, Pai, a vida, a sua vida familiar, os seus negócios, Pai, todas as áreas das suas vidas. Que a Tua presença comece a transformar. Pai, eu quero repreender no nome de Jesus todo espírito suicida, todo espírito de depressão, todo espírito, Senhor Deus, que venha perturbar a mente de cada um dos Teus filhos, das Tuas filhas, Senhor Deus. Pai, eu repreendo no nome de Jesus que caia por terra toda a tentativa do inimigo, Senhor, de atrapalhar os planos e de atrapalhar, Senhor Deus, os projetos que o Senhor tem para a vida dos meus irmãos. Pai, que a Tua presença, ela derrame agora como bálsamo na vida, Pai, dos meus irmãos. Pai, que pessoas que estejam sentindo, Pai, qualquer manifestação de enfermidade, que elas sejam agora curadas, Senhor Deus, na autoridade do Teu santo nome, Jesus. Que pessoas sejam libertas, que cadeias sejam quebradas, que grilhões sejam arrebentados, Senhor Deus. E eu profetizo, Pai, a paz do Senhor para a vida de cada um deles. Queridos, obrigado pelo privilégio, pela oportunidade. Eu fico muito honrado de ter passado esses 60 minutos com vocês. E eu quero convidar cada um de vocês que tem a sua rede social, juntamente com a minha esposa, a pastora Maiara, nós pastoreamos a Assembleia de Deus aqui nos Estados Unidos, no estado de Maryland. Fica na região da capital americana. Nós representamos a congregação da Igreja Mãe das Assembleias de Deus de Belém do Pará. Uma honra muito grande para todos nós estarmos servindo a nossa amada igreja aqui, junto dos brasileiros que vivem aqui neste país. Mas nós estamos à disposição de todas as pessoas que estão no mundo todo. Nós temos pessoas, para a glória de Deus, que nós temos pregado a palavra de Deus, ganhando almas para Jesus, pessoas que estão na Europa, pessoas em tantos lugares tão distantes. E nossa missão é essa. Deus não nos deu uma igreja. A igreja é dele. O que Deus nos deu foi a missão de pregar o Evangelho. E isso eu faço e fiz com muita honra. Eu me sinto privilegiado por isso. Que Deus possa te abençoar poderosamente. Aqui eu desejo no doce e amado nome de Jesus. Amém, queridos? Deus abençoe vocês. Fiquem na paz de Jesus.